Bom dia, meu presidente Roberto Mesquita, meus colegas queridos, os fortalezenses que nos escutam. Um abraço especial à nossa querida, talentosa servidora, colega de trabalho, Rejane, querida companheira de letras, de livros e de poesia. Meu presidente, eu tomo de assalto hoje o meu próprio tempo e o tempo do meu querido amigo, e já agradeço a deferência do meu querido amigo Marcos Teixeira, para fazer como que uma espécie de prestação de contas, porque ontem, numa reportagem muito equilibrada, muito justa, e que nos ensinou muito, do vereador Ítalo Coriolano no jornal O Povo, havia uma menção, que pelo menos creditada foi ao nosso líder, Acrisio Sena, que dizia respeito à falta, meu querido amigo Paulo Facó, a inexistência de uma oposição proativa, protagonista, que tenha, Carlos Mesquita, a oportunidade de também colaborar com a cidade. E não só criticar, e ele, Acrisio, tem razão. Na verdade, a nossa missão aqui, uma delas é sim a de fiscalizar. E nós, naquela vontade de fazer o melhor, e naquela vontade de que o fortalezense tenha o melhor para si, nós acabamos incorrendo neste erro, Eliane Novaes, de olhar sempre para a crítica e nos preocuparmos sempre para a crítica. O que é natural, porque vejam, acertar é a obrigação, Roberto Mesquita, meu presidente e amigo. Acertar é a obrigação do gestor. Não tem sentido estar aqui a tecer loas, né? A fazer discursos, quando o executivo, quando o prefeito, quando o presidente, quando o governador acertam. Eles se candidataram, assumiram o desafio de serem presidentes, governadores, prefeitos, sabendo das dificuldades que existem, que são, ou da dificuldade que é, administrar uma cidade ou um estado como o Ceará, como Fortaleza. Então não há mérito nenhum, sim, aplausos, mas nós não vamos investir aqui nosso tempo diariamente a elogiar. Nós queremos também, de maneira objetiva, de maneira muito responsável, colaborar com a cidade. E o nosso colega Acrisio Sena foi, digamos assim, infeliz, ou houve um lapso de memória ontem quando ele se referia à oposição, porque ele disse que a oposição não tem projetos, a oposição não tem ideias. Ora, e eu falarei aqui, estou certo, pela maioria, ou pela totalidade, já que é um grupo muito pequeno, de vereadores que se dizem de oposição. Nós temos sim muitas ideias. Vossa Excelência me concede, vereador Marcelo Mendes, quando Vossa Excelência entender oportuno. Por favor, não, por favor. Bom, eu também, vereador Marcelo Mendes, fiquei incomodado com a forma como o vereador Acrisio Sena, líder do governo, nos tratou a todos nós. Eu não diria só vereadores de oposição, mas a própria Câmara, do ponto de vista de uma palavra sua, até comparando com outros vereadores, no caso, o hoje deputado estadual Nelson Martins e a hoje prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, dizendo que tinha saudade dela. Eu tenho uma experiência anterior, 3 mandatos de deputado estadual e 1 mandato de deputado federal, mas eu não quero me fazer valer disso, não. Eu quero falar do funcionamento dessa Câmara. E eu tenho visto que aqui nesta Câmara, e não quero puxar só para mim, nós temos tido, ao contrário do que falou o vereador Acrisio Sena, e eu acho que a própria vereadora Eliane Novaes testemunha disso, porque preside a Comissão de Legislação e, portanto, inclusive sabe do volume de projetos, de matérias que são destinadas àquela comissão, como um verdadeiro filtro que ela é das outras comissões. Eu creio, vereador Marcelo Mendes, vereador Roberto Mesquita, que agora preside a sessão, vereadora Helena Gomes, que é a Câmara Municipal, de um modo geral, e aí governo e oposição, tem sido muito propositiva. Tem se voltado para os problemas dessa casa, tem se voltado para os problemas da cidade de Fortaleza. Se nós fizermos um balanço das audiências públicas aqui realizadas, questão da criança e adolescente, questão da moradia, questão de meio ambiente, questão de educação, questão da cultura, né? Nós vamos ver a quantidade de temas que são tratados aqui de forma séria e responsável pelos vereadores.
não é? Cada um de nós, não quero aqui colocar, vamos dizer, o foco ou a luz sobre um ou sobre outro. Temos apresentado propostas para a cidade, para a questão do Instituto Zé Frota, vários de nós já tratamos disso. Lembra aqui do vereador Iraguaçu Teixeira, da questão, olha aí para o vereador Guilherme, da questão da poluição sonora. Olha para o vereador Paulo Facó, me lembro da questão da cultura que sempre tem sido trazida aqui pela casa. A vereadora Eliana Gomes, que trata da questão da criança, do adolescente, numa frente parlamentar que ela coordena, e eu sou coordenado por ela com muito orgulho. Então, e da habitação, me permita, então, as ideias da habitação. Um projeto dela, eu acho absolutamente injusta e descabida essa crítica. Injusta, fundamentalmente injusta. Porque eu até vou fazer um pedido formal ao Departamento Legislativo para levantarmos o que esta Câmara, neste ano, já votou de matérias de interesse da cidade de Fortaleza, né? Da minha parte, eu posso dizer, nós votamos o projeto de proteção das dunas, nós votamos projetos, e aqui muito na parceria com a vereadora Helene Novaes, ligados à questão da Câmara Ambiental, da reciclagem de lixo, tá certo? Da coleta seletiva. Vossa Excelência mesmo apresentou sobre a questão do lixo eletrônico, e nós aprovamos recentemente matéria sobre essa questão. Então, assim, eu acho que era preciso responder de forma coletiva. Esta Câmara tem sido muito responsável. E a oposição, ela tem que fiscalizar, e ela fiscaliza, e o governo e a prefeitura não tem que se incomodar com isso, porque uma boa oposição, ela tem que fiscalizar, mas a oposição também propõe. E não só a oposição, a situação também. Então, eu só queria trazer esse depoimento, porque eu também me senti incomodado, porque eu acho que uma crítica, quando é válida, nós temos que saber absorver. Mas quando ela é injusta, ela nos incomoda e nos indigna. Então é por isso que eu queria me somar a Vossa Excelência. Olha, veja como foi feliz a intervenção, e como colaborou, e como me ajudou, e como sou grato. Vereador. Pois não. Como eu sou grato pela intervenção do vereador João, e ficarei com a do vereador Carlos Mesquita e Eliane, que atenderei a seguir. E eu ia dizer exatamente isto. E ia invocar exatamente o nome da minha presidente, Eliane Novaes, presidente da Comissão de Legislação. E vou mostrar, inclusive, olha que curioso, ontem, justamente ontem, quando ele deu a entrevista, foi publicada a entrevista, ontem, ele, vereador Acrisio Sena, que é membro da Comissão de Legislação, vereador João Alfredo, ele próprio voltou na comissão, chegou a relatar, voltou aqui e foram aprovados por unanimidade, ontem, 2 projetos meus de indicação à prefeita, por exemplo, e eu vou ler aqui outros que ao longo do ano apresentei. Ontem, 2 projetos da maior importância, não porque sejam meus, foram aprovados ontem na sessão, por unanimidade, na sessão plenária da Casa. Por exemplo, o que cria o Centro de Referência de Imagens, o CRI. Eu originalmente iria apresentar um para cada regional. Isto é um sonho antigo, desde a época que tive a oportunidade de ser gestor da Regional 6. As coisas, meu amigo Glauber, médico, amigo querido, colega vereador, as coisas que eu mais ouvia, os reclamos que eu mais ouvia durante nossas andanças políticas, sociais, comunitárias, é a agonia do povo fortalezense na busca por uma consulta específica, notadamente se ela for de natureza radiológica, que precisa de imagem. A ressonância magnética, a tomografia, a mamografia, mesmo o simples raio-x. Mais de 3.000 fortalezenses esperam por um exame dessa natureza. Eu apresentei, inclusive tive a preocupação de, no projeto de indicação, dizer de onde o recurso orçamentário, apontei a fonte de onde poderia ser utilizado o recurso para a criação dos Centros de Referência de Imagem, os CRIs. São da maior importância. Também na área de saúde, ontem mesmo, por coincidência, justamente no dia em que ele fez a crítica de que nós não colaboramos, não ajudamos e não queremos propor, também foi aprovado um outro projeto que eu também considero da maior importância, apesar de mais simples, aparente, que é a obrigatoriedade da distribuição de fraldas descartáveis para as pessoas que têm deficiência renal, neurológica ou de qualquer natureza, vereador Roberto Mesquita, porque como é humilhante, Eliane, na condição humana, você precisar das suas necessidades físicas e ter que já ser tratado, já ser cuidado por alguém, num momento de intimidade como esse, já é difícil. Você imagine alguém pobre não ter dinheiro, e não tem mesmo, para comprar, o idoso, por exemplo, para comprar fralda, Roberto Mesquita. Veja como algo aparentemente simples toca tão profundo na vida das pessoas.
E aí eu não vou, antes que passe os dois próximos apartes, poder deixar, de além de dar esses dois exemplos da pauta, coincidentemente, felizmente acontecida ontem, no dia da crítica, eu não vou poder deixar de falar também no meu projeto, que é o projeto de indicação 028, e aqui eu farei, veja bem, fortalezense e colegas vereadores, eu farei aqui uma rápida explanação apenas dos projetos de indicação, aqueles que eu pretendo apresentar à prefeita, porque nós não temos, explicando a quem está em casa, o projeto de indicação é aquele que a competência não é abraçada pela Câmara, o vereador não tem condição de legislar naquela área, então ele empresta sua ideia ao Executivo, ele dá a ideia, ele faz a indicação da ideia ao Executivo, ao prefeito, e o prefeito, a prefeita, o governador, aproveita aquela ideia, não é? O projeto de indicação 028, também de minha autoria, cria o Conselho Municipal da Inclusão Digital. Qual é o cidadão do mundo hoje que pode entrar, qual é o jovem que pode entrar no século XXI, presidente Roberto Mesquita, sem ter conhecimento, sem ter acesso e direito ao mundo digital? E eu lembro aqui, ainda nos anos 90, nós criamos o primeiro programa, quando eu estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, nós criamos o Proinfo, o primeiro programa de informática para o jovem na cidade de Fortaleza e nas cidades nordestinas. E hoje eu apresento, né, de forma mais madura, mais estudada, mais estruturada, a criação do Conselho de Tecnologia e de Informação para o município de Fortaleza. Também uma outra coisa que já apresentei, vereador Carlos Mesquita, e lhe ouço já, Fortaleza reclama-se muito, e essa tribuna, este microfone são testemunhas, reclama-se muito da questão da droga. Da droga, que só a polícia não resolve. Fortaleza não tem um órgão para criar, para pensar e para oferecer à cidade, ao jovem, ao fortalezense, de maneira geral, política de droga. Você tem os CAPs, que foram adaptados, na minha opinião, equivocadamente. Os CAPs são Centros de Assistência Psicossocial Integrada, não é para drogado. Vejo ali o vereador Antônio Henrique, também tem um trabalho muito forte, voltado para o dependente, para o adicto. Mas a prefeitura tem uma ação, uma intervenção, né, pensando no drogado, quando ele já está viciado. Qual é o órgão que pensa políticas públicas, municipais para o jovem, para permitir que ele não entre na droga? Então eu apresentei também, através de um projeto de indicação, a criação, e Fortaleza seria a segunda cidade no Brasil a ter um órgão assim, um conselho municipal, uma superintendência municipal de combate antidroga. Isso foi uma ideia que eu vi na internet, vereador Glauber Sidou, e uma cidade no interior de São Paulo, Itu, é a única cidade do Brasil que criou uma superintendência municipal para não combater, mas para criar e implantar políticas para que o jovem não entre na droga. Fortaleza não tem, mas agora a prefeita, conta com esse projeto de indicação de nossa autoria. Também um projeto de indicação que institui o selo Empresa Procultura, e eu aqui me lembro do vereador da Cultura, nosso querido Paulo Facó. Um projeto de indicação também que eu ofereci à prefeitura, que estabelece a obrigatoriedade de que todas as consultas médicas, atendendo o Estatuto do Idoso, sejam marcadas com no máximo 7 dias, respeitando a legislação federal, coisa que o Estado e o município ainda não conseguem e não conseguiram fazer. Nós precisamos, não só nas consultas médicas, mas também existe um outro projeto de indicação meu, e eu aproveito para falar e apresentar, que também dá preferência, nos termos do Estatuto do Idoso, ao projeto, ao processo administrativo, seja de aposentadoria, seja de licença, seja um alvará de reforma de sua casa, do seu comércio, para o idoso, para o homem, para a mulher com mais de 60 anos. Também sou obrigado a ler o projeto de indicação 038, que institui o Programa de Prevenção à Gravidez Precoce no município de Fortaleza. O projeto de indicação 077, que dispõe, e eu tive a ajuda do vereador Iraguaçu Teixeira, na formulação desse projeto e o apoio, no fornecimento de carbonato de cálcio para as mulheres grávidas. Uma ação simples, barata e que vai evitar uma série de doenças à mulher grávida e à criança, entre elas a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. O projeto de indicação 092,
que dispõe sobre a distribuição gratuita e obrigatória, não é? Esse eu já falei, das fraldas para os portadores de necessidade especial. Quem é rico, quem tem dinheiro, contrata uma creche ou uma escola onde seu filho pode ser muito bem cuidado. Inclusive, hoje em Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio tem notícia disso e conhece bem porque é educador. As boas creches e boas escolas de Fortaleza têm uma sistemática de câmeras que os pais de casa podem acompanhar se seus filhos estão sendo bem tratados. Eu também apresentei 2 projetos de indicação, um na área de educação e um na área da saúde, para que os nossos postos de saúde e nossas creches também tenham, que é simples. Quanto custa a instalação de uma microcâmera? Quanto custa um videocassete ou um leitor de DVD? Por que a prefeitura que não deixa de ser segurança para ela, a prefeitura, para ele, poder público, e também para o cidadão, por que nossas creches, nossas escolas, por que nossos postos de saúde não podem ter também o acompanhamento de câmeras para que o fortalezense, no momento de necessidade, ou para o próprio setor público, para a própria administração, na necessidade de comprovar algo, tenha a filmagem? Nada. Então apresentamos também 3 projetos de indicação nesse sentido, para que nossas creches, para que nossos postos de saúde tenham, e nossas escolas tenham o acompanhamento de câmeras, até por uma questão de segurança dos nossos filhos. O projeto de indicação 0145, que cria, denomina e implanta o Centro de Emprego e Solidariedade do Trabalhador, o SEST, da maior importância. Vou ser breve, porque o meu tempo está terminando, e preciso dar a parte aos colegas ainda, vou pedir aqui a compreensão do meu presidente. O projeto de indicação 0150, o projeto de indicação 0151, olha outra coisa importante, vereador Plácido Filho, o projeto de indicação 0151, que cria o Conselho de Trânsito da cidade de Fortaleza. Nós arrecadamos no ano passado, no exercício passado, meu querido decano, meu querido amigo Machadinho Neto, nós arrecadamos no ano passado 33 milhões de reais em multas. E eu não canso de dizer que o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que tudo que é arrecadado em multa deve retornar forçosamente, vereador Glauber, para o investimento em educação no trânsito. Onde estão? Como é que o fortalezense acompanha as ações, os gastos e investimentos nesses recursos que foram arrecadados através das multas? Estes milhões estão indo para onde? Pois se a prefeita acatar a minha sugestão e criar o Conselho Municipal de Trânsito, o fortalezense vai ter um fórum específico para tratar desses assuntos e discutir esses assuntos que hoje inferniza todos nós, tanto os que usam o transporte público, o coletivo, como o privado. Vereador Marcelo Mendes, existe uma lei que a prefeitura não cumpre de prestar mensalmente esclarecimento à Câmara Municipal dos recursos arrecadados oriundos das multas. Mas, infelizmente, esse governo que se diz democrático é mais ditador do que os passados. O governo, é por isso que eu faço a sugestão. Um Conselho Municipal de Trânsito, como o CONDICA, por exemplo, poderia tratar essas atecnias ou essas falhas, né, de forma transparente e objetiva e que é do interesse de todo cidadão, porque o que é arrecadado com multa não é pouca coisa, e mesmo que fosse, seria nosso público. 24 milhões ano passado. Pois é, a notícia que tenho, veja só, são 33. Nunca o valor é exato porque não informam aquilo que a gente solicita, não informam com exatidão, mas a notícia que eu tenho, seja 24, seja 33, seja 1, é muito dinheiro e é nosso. E nós temos que ter um conselho para cuidar dos nossos recursos. O projeto de indicação de 155, né, que institui a política municipal de atendimento ao morador, que é a população de rua. Algo também que nos aflige da maior importância e gravidade. O projeto 0157, que assegura o pagamento de meia entrada aos doadores de sangue em eventos culturais, e também um outro para os doadores de medula óssea. O que dispõe do programa de apoio ao aluno portador de distúrbio específico de aprendizado. Às vezes nós temos jovens que passam 6 meses, 1 ano hospitalizados e, Eliane, perdem o ano letivo. A prefeitura teria, através do meu projeto, a oportunidade de oferecer estudo e colégio, né, e ensino a essas crianças. Eu lerei muito rapidamente, meu presidente, apenas o título dos outros projetos de indicação, e vou permitir, se o regulamento, se Vossa Excelência assim achar que devo fazer, atender os meus queridos colegas que pediram a parte. Isso aí, muito breve, muito rápido. O projeto de indicação 008,
que dispõe sobre um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, né, que visa conceder a clubes e entidades esportivas, né, fortalecimento e incentivo à prática dos esportes olímpicos, nós agora que ganhamos a Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil, o que estabelece a obrigatoriedade da fixação da lista de remédios que obrigatoriamente e publicamente, gratuitamente, devem ser dados ao cidadão fortalezense, né? O projeto que cria o Depósito Municipal Comunitário, de Material de Construção, o DOC, institui a campanha permanente de primeiro socorro na rede pública, institui o Programa Municipal Saúde 10, Obesidade 0, institui o título de empresa amiga do idoso no município de Fortaleza. Então, para encerrar, e se Vossa Excelência me permitir a especial deferência de ouvir os colegas, dezenas de projetos de indicação que minha assessoria tem apresentado, e eu tenho me preocupado em colaborar com a cidade e com a gestão, e não é justo que o vereador Acrisio Sena e nenhum outro vereador, seja de situação ou de oposição, venha dizer que a oposição não tem ideias. A oposição tem ideias, vereadores, sim. Vossa Excelência terá mais 3 minutos para conceder os apartes que julgar conveniente. Pois não, muito obrigado. A oposição tem sim muitas ideias, a oposição tem sim muita firmeza nos seus propósitos. Agora, não confundir. Tenhamos a humildade de compreender a crítica, ouvi-la, abraçá-la, tentar corrigir e fazer o que o padre e o pastor nos disseram hoje. O diálogo não faz mal a ninguém. Agora, estranho que o próprio membro e às vezes relator de alguns projetos venha dizer que os colegas da oposição não tenham ideias. Nós temos ideias e são muito boas. Eu vou ouvir, originalmente, que me pediu inicialmente a vereadora Eliane Novaes. Ouço com muito prazer, colega. Vereador, mas me permita só dizer que a minha fala de 20 minutos, estourada e atendida pelo meu presidente, foi exatamente no sentido contrário ao que Vossa Excelência disse. Eu penso que Vossa Excelência não ouviu uma só palavra do que disse. Ou se ouviu, né, com esse seu espírito aguerrido, com esse seu espírito guerreiro, né, de bom polemista, que é, homem inteligente que é, né, é bom, a discussão é boa. Mas não é justo que a defesa do Executivo seja patrocinada com injustiça, com inverdade. O que o vereador disse, Acrisio Sena, no jornal de ontem, não é a opinião dele. O que eu fiz aqui foi uma crítica formal, material, quase que aritmética. Mas a sua crítica também é justa, vereador? Mas eu não fiz crítica alguma. A sua crítica é justa. Mas me permita, querido amigo. Você me permite, querido amigo, terminar o meu raciocínio? Foi simplesmente dizer que o tribunal, que ele ouvisse, o tribunal da União, vereador, ele teve uma interpretação preliminar, vereador. Eu peço ao vereador Carlos Mesquita. Não foi definitivo. Porque vereador a matéria do vereador Acrisio Sena sequer dizia a respeito, meu querido então, amigo Vossa Excelência não aceitou. Então, ele dizer que era preliminar. A fala, me permita, eu pedi que Vossa Excelência encerrasse eu vou encerrar, para não ficar ao final da minha fala, né, um mal entendido. A entrevista de ontem do vereador Acrisio Sena sequer disse respeito ao TCU. A entrevista de ontem do vereador Acrisio Sena foi uma entrevista no jornal O Povo do vereador Ítalo Coriolano, que dizia respeito ao fato, né, ou à possibilidade da oposição estar desarticulada ou trabalhando desarticuladamente, ou a oposição teria um melhor resultado se trabalhasse melhor. Não tem nada a ver, eu não fiz crítica alguma. O senhor está se reportando a questão do TCU, que também não foi crítica minha. Eu aqui apenas li um relatório do Tribunal de Contas. Vereador, e ele disse que aquilo ali era um relatório preliminar. Então eu quero apenas dizer que o vereador Acrisio Sena ontem disse que a oposição não tem projetos, não oferece propostas à cidade de Fortaleza. Eu li aqui 20, somente de indicação, 20 projetos apenas desse vereador. E outros vereadores comentaram dezenas de outras boas ideias para a prefeitura. De Vossa Excelência. Muito obrigado. Portanto, é extremamente injusta tanto a fala do vereador Acrisio Sena ontem, como também a sua intervenção hoje. Obrigado, presidente. Me perdoe pelo excesso. Me perdoe.